Olá, pessoal! Aqui é a Silma, borboletinhos e borboletinhas. Quero compartilhar com você o que aconteceu comigo uma semana para trás aí, em relação à enxaqueca, ansiedade. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, certo? Então, semana passada, numa sexta-feira, eu percebi que meu dedo ele tinha inchado, mas ele dava coceira assim, e ele tava meio que cabeçudo, esse dedo aqui, ó, do meio aqui, ó. E, e ele estava esticando a pele. E eu achei que eu tinha sido picada por uma abelha ou né, uma aranha também, que a gente não sabe, eu não vi. Tá, daí eu comecei a ficar preocupada, daí eu passei no posto, não tinha médico no posto, o que que eu fiz? Fui na farmácia, cheguei na farmácia, pedi um antialérgico, porque eu não sabia que podia estar acontecendo naquele momento ali, se foi uma picada de aranha, alguma coisa, e tomei o antialérgico. Não demorou muito, passou. Não vi nenhuma picada, nada, nenhuma boca de mordida, de picada. Passou. Mas naquele mesmo dia, no final do dia, me deu um cansaço nos ombros. Eu fiquei assim, tipo, eu tava sem força nos braços, tava me sentindo fraca e com uma dor de cabeça, assim. Então, achando até que já tava de repente com Covid, né? De repente peguei, não sei. Ah, isso na sexta. Daí no sábado, foi uma semana muito quente aquela semana. Eu achei até que era o mal-estar do próprio calorão que deu a semana toda. E no final de semana ia mudar a temperatura. Chegou no sábado, eu fiquei ruim o dia todo, assim, ó. Um peso, uma dor nas costas, assim. Parecia que eu tava ruim, assim. E aí eu dormi bastante à tarde. Dormi. Acordei, tava assim, já tinha dormido um monte. Chegou no domingo, pessoal, me deu uma dor tão forte na cabeça. Pegava esse lado aqui, ó, assim, ó. Mas parece que esse olho ele ia saltar. Ele me pegava essa dor aqui, mas era uma dor de cabeça. Eu virava para um lado, eu tomava remédio, eu botava a mão. Ai, que coisa horrível. E aí foi passando a tarde inteira, daí depois deu aquela ânsia de vômito, daí eu vomitei. Aí meio que aliviou o estômago, aliviou aquele mal-estar e eu peguei e dormi. Aí à noite eu já fiquei meia. Já tinha. Aquela semana, aquela sexta, sábado e domingo, pra mim já tinha. Eu já eu não consegui nem viver direito naquele dia. Porque quando tu tá no sofrimento, uma dor, tu não fica legal. Chega na segunda-feira, fui trabalhar. Aí trabalhava assim, né? Tentando me segurar pra mim não vomitar, pra mim não passar mal, porque já vinha do final de semana assim ruim. Chegou de tarde, foi dar uma trovoada, beleza, eu com os filhos. Daqui a pouco a visão começou a ficar, a aura começou assim, ó, a embaralhar. E é assim que vem a minha enxaqueca. Quando vem, porque há muitos anos eu já tive, quando eu tinha 15 anos, e eu já teve épocas de eu sofrer muito com enxaqueca. Só que daí ficou controlada, passou-se o tempo, e de repente eu nem lembrava mais que eu tinha. Daí ela veio com tudo, que eu nem lembrava como agir, mas e aí, na hora daquela trovoada, embaralhou a vista. Aí eu já fui fazer o mesmo processo que eu já sei. Fui lá, tomei remédio para dor de cabeça, deitei. Depois não passava, vomitei, daí passou, dormi um pouquinho. Quando acordei melhor. É uma coisa assim, ó, que tu te paralisa, tu para de fazer o que tu tá fazendo. Isso foi naquela segunda-feira. Aí na terça começou a me aparecer ficou meio inchado aqui durante o dia. À noite começou a ficar inchado aqui. Quando meu esposo chegou, os meus lábios já estavam assim inchado. Então assim, parecia assim que eu tava virando jacaré já. Porque eu disse, o que que é isso que tá acontecendo comigo, meu Deus? Uma hora é o dedo, outra hora é aqui, outra hora é a cabeça. Meu Deus, que coisas mais ruins, que combo de coisa ruim. Passou o tempo, aí eu disse, não, vou ter que marcar para consultar, mas nesse meio tempo eu li algumas coisas na internet e tal. Mas eu marquei consulta com o doutor, o clínico geral, e de acordo com o que eu passei e o que meu corpo também apresentava umas bolinhas na barriga, assim, sabe? Tipo assim, alergia, como é que falo? Urticária, essas coisas assim. Aí ele falou que tu tá num nível de ansiedade que já tá saindo um pouco do normal. Porque ansiedade, todo mundo é ansioso, todo mundo tem um pouco de ansiedade, mas tem uma ansiedade que é normal e tem uma que tu já não consegue controlar, tu já tem que ser controlada. E isso tá causando essa enxaqueca, porque tu não conseguir nem
conversar normal ou atender uma trovoada que aconteceu, então tu não consegue se controlar. Então é nesse sentido essa ansiedade. Então, a partir do momento que tá atrapalhando o meu afazer, o meu trabalho, porque a enxaqueca ela faz tu parar o que tu tá fazendo. Tu atrapalha a tua vida. Então, o que que ele passou? Remédios para enxaqueca, para quando dá a crise, e para ansiedade também. E também para mim poder fazer uma meditação, consultar, tipo, conversar sobre a ansiedade. É sobre isso que eu quero falar com você. Essa ansiedade é uma ansiedade que foge do que tu. Porque às vezes assim, ó, tu tá trabalhando, tu tá pensando no que tu tem que fazer, o que tu vai ter que fazer amanhã. A ansiedade, na verdade, é a preocupação do futuro. E a depressão é a preocupação, é tu olhar para o passado. E na verdade a ansiedade é essa coisa de tu ficar com mil coisas na tua cabeça. Eu tive meditando e analisando com meu esposo, às vezes a gente vai tomar banho e fica pensando mil coisas que tem que fazer. Tu entra pro banheiro com 50 coisas na cabeça, tu nem se concentrou no banho. E o banho, e como a gente tem que parar, eu tenho que fazer esse treinamento de eu estar vivendo aquele momento e eu passar naquele momento, vivendo aquele momento, sem pensar no que eu tenho que fazer. Porque é muito elétrico. Eu toda a vida fui elétrica, né? Eu disse pro médico que eu sou ansiosa, porque eu nasci de 7 meses, então eu já fui ansiosa para nascer, então a minha vida toda é ansiosa. Eu já sou por natureza ansiosa. Mas agora é uma coisa assim que meio com essas enxaquecas que meio que me atrapalha, né? Porque eu tenho que controlar, acalmar. E, aí hoje, por exemplo, hoje eu tava tomando banho, eu já na hora eu já pensei, eu tenho que me concentrar no banho. Eu tô no banho, eu vou curtir a água caindo na pele, vou curtir o sabonete, o cheiro. A gente tem que viver o momento que a gente está vivendo. Eu sei que tem muitas pessoas ansiosas. Eu estava vendo uma reportagem que para cada 3 pessoas, uma pessoa é ansiosa. Então tem muita gente ansiosa. Ansiosa que não consegue se controlar. Tem aquelas que controlam, mas tem aquelas que quando foge, como no meu caso, eu não quero ficar com enxaqueca, eu não quero que venha me atrapalhar uma dor de cabeça, que eu tenho que estar deitando no escuro, vomitando, ai, pelo amor de Deus, é a pior coisa que tem essa dor de cabeça, essa enxaqueca, e é genético ainda. Então, assim, mas como que eu posso fazer para controlar? A alimentação é uma forma de controlar a enxaqueca, né? Ou vitamina, se falta vitamina, alguma coisa. Mas no meu caso, é a ansiedade é que faz o meu sistema nervoso já ficar agitado e dilatar, porque a enxaqueca é a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, é onde que dilata e a gente fica ruim. Então, eu tenho que controlar a raiz do que está me causando, que é a ansiedade. Aí hoje eu meditava em Lucas, capítulo 12, versículo 7. Olhai para os lírios do campo, eles não se trabalham, eles não se vestem. Olhai para o corvo, né, que está lá voando, ele já tem o ar que ele precisa, ele não precisa se preocupar. Vós não sois tão mais do que esses lírios do campo, se Deus veste os lírios dos campos que vão ser jogados depois num fogo, que hoje estão lindos e daqui a pouco vão ser jogados, imagina vós que sois filhos de Deus, né? Que tem um pai que cuida de vocês, que criou, que te criou. Aí tu lê lá em Lucas também no 12 que fala que ele conhece, ele sabe toda a contagem dos nossos cabelos, ele sabe a quantidade de cabelo que cada um tem. Quem é que pode contar o seu fio de cabelo? Só que Deus, o Criador, ele conta, ele sabe todos os nossos fios de cabelo. Como ele nos ama, como ele nos criou. E ele fala naquele versículo de Lucas, por que que tu anda com medo? Por que que tu anda ansiosa? Não teme, porque eu sou teu pai, porque eu sou teu Deus, porque eu sou teu rei, eu sou teu Senhor. Então o que que faz? Por que que a gente está se agitando? Por que que eu estou me agitando? Se eu posso viver eu não preciso querer tudo ao mesmo tempo. Então esse capítulo de Lucas assim 12 ali tem muita coisa assim, mas muito forte, né? Ensinando ali. Tu pode aumentar alguma coisa na tua estatura, tu pode diminuir, tu pode acrescentar alguma coisa no vento, tu não pode. A gente não controla nem a nossa vida. Então a gente tem que confiar em Deus, que é o Deus criador, que é aquele que conhece quantos fios de cabelo tu tem. Então
É essa mensagem que eu quero deixar para você. Eu tive essa experiência, conversei com algumas pessoas que também têm enxaqueca. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que me deu enxaqueca. Eu comia pipoca e tomava refrigerante. Eu não sei o que me passava naquela época. Eu era casada de pouco tempo naquela época. Então, o que me afligia tanto para me dar enxaqueca? Mas foi a primeira vez que tive, que naquela época não era nem conhecida como é hoje. E eu vomitava, e naquela época eu dizia, tu tá grávida, até hoje, né? Quanto tempo que eu levei pra engravidar, pra me ter minha primeira filha? Eu tive com 28 anos e a enxaqueca eu tive com 15. Então, foi anos ali passando trabalho com a enxaqueca. Até que ficou um tempão sem vir. Então, uma coisa que não me atrapalhava. E aí, de repente, pô, tu trabalha no teu trabalho, na tua casa, né? Tu faz o teu horário. E o que que tá te afligindo? O que que tira essa... Por que que tu não se concentra e não faz as coisas, cada coisa no seu tempo? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender e desacelerar nesse sentido, de não querer estar aqui e tá pensando, por que que a gente está aqui e tá pensando no que vai fazer amanhã, no que vai comer depois de amanhã? Não, lá tu não chegou lá ainda. Até tem um versículo que fala: cada dia tem o seu mal, vive hoje, o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Então a gente tem que internalizar isso, viver isso. Eu estou vivendo o dia de hoje, eu estou falando aqui com vocês agora, borboletinhos e borboletinhas. Esse momento é agora, eu estou passando essa informação para você agora. Então é esses starts que a gente tem que ter para viver e controlar essa ansiedade. Com oração, né, leitura da Bíblia, como foi bom ler hoje, que eu valo muito mais do que pardais. Ele fala lá em Lucas, Deus, né, que você vale muito mais do que muitos pardais. Então a gente é amado de Deus. Para que a gente se preocupa se pode confiar nele? Se ele é o Criador, se ele conhece o nosso interior. Então essa palavra ela tem que penetrar mesmo dentro do nosso coração, na nossa mente, e que a gente venha conseguir vencer, né, a ansiedade, a enxaqueca, essas coisas ruins que acontecem. Tu vê que como é tão forte a ansiedade que chegou a sair no corpo, o dedo, os inchaços que tinha no rosto, as coceiras, então tudo relacionado à ansiedade, porque estoura no corpo, não adianta, vai sair. Quando tu tá um pouco fora, vai sair. Então fica essa palavra aí pra você, um beijo, um abraço pra você, até o próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Fica a dica aí pra você. Tchau.